Olá, tudo bem? Você sabe o que é extremação de imóvel rural? Bom, considerada como uma modalidade de se regularizar um imóvel rural, que muito se assemelha com a divisão amigável ou até mesmo a ação de divisão de imóvel, a extremação é uma modalidade mais simples para aquele que tem o interesse de se retirar de uma matrícula em situação de condomínio pró-diviso. Bom, o que seria condomínio pró-diviso? Condomínio pró-diviso é aquele onde há um condomínio de pessoas numa mesma matrícula de um imóvel rural, onde já há uma delimitação dessas frações por cercas ou muros. Então, podemos determinar que uma matrícula de imóvel rural onde tenha 3 ou mais possuidores, proprietários registrados em comum, seja uma forma de modalidade de condomínio pró-diviso, onde cada um tem a sua fração, cada um tem sua área demarcada e cada um sabe a extensão do seu território. Bom, nesse caso, a extremação pode ser utilizada em caso de impossibilidade de se encontrar todos aqueles que constem como proprietários de fração na matrícula em comum. Ou seja, na ação de divisão, ou até mesmo na escritura pública de divisão amigável, é necessário a presença de todos aqueles que estejam citados na matrícula do registro de imóveis em condomínio. Bom, então, o que diferencia da extremação? A extremação tenta simplificar essa forma de extração ou de saída daquele proprietário daquela matrícula para uma matrícula individual. Mas de que maneira? Bom, ao contrário do que ocorre na divisão, onde é necessária a presença de todos os coproprietários, na extremação é necessária apenas a presença daquele que busca sair daquela matrícula em situação de condomínio pró-diviso e de seus confrontantes, mas não somente aqueles confrontantes que constem na matrícula. Porque muitas vezes o confrontante da matrícula ele já faleceu e não foi feito inventário, ou já vendeu por meio de contrato de gaveta para outra pessoa e não passou escritura. Então, o que vai prevalecer ali são os confrontantes de fato que se encontram no momento da realização do memorial descritivo e a planta do imóvel. Bom, levado o memorial descritivo, planta do imóvel e os dados dos confrontantes, será realizada uma escritura pública de extremação, aonde comparecerá o sujeito interessado para extremar sua área do imóvel, daquela matrícula em situação de condomínio, os seus confrontantes, além da planta e memorial descritivo do imóvel e demais documentos que comprovem a situação de propriedade do imóvel. Deve-se observar também que, além desses requisitos, possui a questão do lapso temporal, para que a pessoa já esteja com o proprietário daquele imóvel a ser extremado, que vai variar de 5 a 10 anos. Bom, quais são os requisitos da escritura pública de extremação? O primeiro deles é a obrigatoriedade de copropriedade do imóvel registrado. Segundo requisito, a parcela a ser extremada deve respeitar a fração mínima de parcelamento ou módulo rural, ou seja, se a parcela a ser extremada for inferior ao módulo rural mínimo permitido em lei, ela não poderá ser extremada, porque quando aquela fração do imóvel é extremada, é aberta uma nova matrícula para aquele imóvel. Mas o imóvel, a área remanescente que fica na matrícula antiga, ela vai se situar como área remanescente, abrindo a possibilidade de futuramente ser feita uma divisão ou até mesmo uma nova extremação de algum outro coproprietário. Terceiro requisito é a existência de ocupação localizada e consolidada por um prazo mínimo de 5 ou 10 anos, a depender de quando se deu a consolidação. Bom, o quarto requisito é a necessidade de escritura pública para imóveis com valor acima de 30 salários mínimos. Bom, geralmente todo mundo que vai optar por uma escritura pública, geralmente passa despercebida essa situação da necessidade de escritura pública. E às vezes o imóvel é inferior ou é superior, mas mesmo assim prefere optar pela escritura pública para dar uma segurança jurídica maior à situação. Onde é realizada a extremação? Ela pode ser realizada mediante escritura pública no cartório de notas, que vai ser posteriormente levada ao cartório de registro de imóveis. Com a previsão legal da extremação,
A extremação está prevista no artigo 571 do Código de Processo Civil. Então, para finalizar, a gente pode comparar a escritura pública de divisão amigável com a extremação da seguinte forma. Na escritura pública de divisão amigável, ou até mesmo na ação muito utilizada, já que alguns coproprietários já podem ter falecido no decorrer do tempo, então seria necessário uma ação pública, uma ação de divisão para que os herdeiros, no caso, o espólio, compareça para participar dessa divisão. Já na extremação, não. A extremação utilizará apenas da presença do sujeito interessado para extremar o seu imóvel, da situação de condomínio, passando para ser a situação numa matrícula individual, e dos seus confrontantes, que ali constem tanto no memorial descritivo quanto na planta. De certa forma, a extremação ela consegue simplificar a situação daquele que busca se retirar da matrícula ou da situação de condomínio pró-diviso, sendo às vezes a modalidade muito mais simples e mais fácil para aquele que busca esse objetivo. Bom, espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam se gostarem e até o próximo vídeo. Tchau!